Invade minha alma, me ama, me acalma e sonda o meu ser. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura de hoje nos apresenta o drama mais importante da Bíblia. Abraão teve um filho com Agar, escrava da casa, porque a esposa Sara achou que essa seria a solução para que se cumprisse a promessa de Deus de que Abraão seria pai de uma numerosa descendência, como as estrelas do céu e a areia do mar. Já idosa e sem esperança, permite que seu marido tenha um filho com sua escrava. Porém, resulta que Deus se faz surpreendente com Sara. E mesmo na velhice, Sara concebe um filho de Abraão, o Isaque. Em consequência disso, surge o conflito entre aquelas duas mulheres apresentado na leitura de hoje. O que passará com esses dois filhos, um da escrava e outro da senhora? É muito simbólico também esse caso dos dois filhos de Abraão, como na parábola do filho pródigo. Um é identificado como o filho da lei, o outro como o filho da graça, do milagre de Deus. A lei, quando é a única palavra para dirigir o comportamento humano, termina gerando escravos de normas necessárias. E pelo contrário, a graça cura e reaviva de tal maneira o fundo da alma que nos dá um coração de filhos. Ismael, o filho de Agar, se torna uma espécie de imagem do estilo da lei. O filho de Sara, ao contrário, a imagem viva da graça que nos veio por Cristo. As leituras desses dias seguem uma mesma direção. Todos, de uma forma ou de outra, falam de sair, ir e do que pode acontecer no caminho. Sair é sempre um ato de risco. Aquele que sai tem que enfrentar o desconhecido e isso sempre resulta difícil. Preferimos escolher o que é conhecido, porque gera sensação de segurança, de estar salvos, permanecer na nossa zona de conforto. Às vezes, as circunstâncias da vida nos empurram para fora das nossas seguranças e de nossas zonas de conforto. É o caso de Agar e seu filho. Abraão se vê forçado, mesmo que isso lhe encha de culpa por causa do ciúme de Sara, que quer assegurar o futuro do seu filho, pretende que seja o único herdeiro. Aqui está a origem de um conflito de raças milenar. Se observamos bem, chegamos a pensar que se perdeu naquele momento uma magnífica oportunidade para que os povos vivessem unidos. Segundo a tradição bíblica, o grande conflito do Oriente Médio nasce nesse contexto entre o filho da escrava, que dá origem aos árabes, e o filho de Sara, que dá origem aos israelitas. Então, quando nós observamos este problema, aqui está a situação. Talvez Agar tivesse ficado na casa de Abraão com seu filho e talvez tivesse convivido normalmente com seu filho, com o filho de Sara, e hoje seria diferente as relações entre os israelitas e os árabes. Talvez porque são dois povos que são irmãos. O certo é que Agar foi empurrada ao deserto com o mínimo para sobreviver. Chega a uma situação de desespero. Mas, como diz o refrão, quando Deus fecha uma porta, abre muitas janelas. No mesmo deserto que pensava que ia morrer, encontra o pouco que lhe dá a vida. Deus não deixa que morra nem ela, nem seu filho. No caminho encontrou a esperança. O desconhecido se torna amigável para ela. Encontrou-se com o Deus da vida, onde ela esperava já a morte. No Evangelho de hoje, presenciamos uma cena bem perturbadora. Os gerasenos viviam muito tranquilos. Seus endemoniados eram um problema,
mas para eles era suficiente mantê-los acorrentados num cemitério. Eles não esperavam que para Jesus, o enviado de Deus, a saúde e a vida daqueles endemoniados era mais importante do que todos os porcos do povo. É possível que os gerasenos desejassem se ver livres dos endemoniados, mas não ao preço de perder sua riqueza, sua acomodação, sua segurança, no caso representados pela cria de porcos. Era preferível que aqueles homens sofressem. Era o preço a pagar para que eles vivessem bem. O que Jesus faz não lhes agrada, por isso o expulsam do país. O que aprendemos de tudo isso? Nos acostumamos com o mal e quando temos a oportunidade para nos livrar dele, não queremos abrir mão do lucro que ele nos dá, mesmo às custas da dor e do sofrimento dos outros. Seria interessante examinar se não estamos expulsando Jesus da nossa vida porque preferimos os demônios que nos cercam. Então, que hoje nós possamos observar até que ponto os males desse mundo têm a nossa permissão, a nossa conivência, porque a nossa omissão diante do sofrimento dos outros também é ajudar os demônios a dominar este mundo. Que o Senhor nos ajude nesse dia a observar a nossa conduta humana, nossa conduta cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Minha mãe me acalma e sonda meu ser, me cura e me salva.